Ok, está botado. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Se vocês observarem, vai ser o mesmo slide que eu tinha mostrado nas últimas 2 aulas, tá bom? Porque como é o mesmo assunto, então eu quis utilizar o mesmo slide. Então, deixa só... Pronto. Respondam aí alguém se estão vendo o PowerPoint que está aparecendo. Dá para ver agora? Por favor. Pra mim dá. Tá certo. Se alguém não estiver vendo, avisa, tá bom? Não tá olhando, alguma coisa assim. Ok. Tô Pronto, vendo normal, professor. tá certo. Veja, antes da gente iniciar, né, sobre as partes, que a termodinâmica ela é dividida em 2 leis, a primeira e a segunda. Só que antes da gente adentrar nas leis, tem 2 conceitos bem básicos que são dados na termodinâmica. Mas antes da gente trabalhar isso, primeiro a gente tem que ver o que é que significa uma termodinâmica. O que quer dizer termodinâmica? Termodinâmica, ela quer dizer que é a junção de trabalho com calor. Como a gente viu na aula passada, que eu também já tinha dado isso para vocês, a termodinâmica, ela veio para... Um assunto, ele veio após o estudo dos gases. O estudo dos gases que mexe com pressão, volume e temperatura, a termodinâmica ela veio após esse estudo dos gases, porque é um conceito físico que trabalha com o conceito de trabalho e o conceito de calor. A junção desses 2 conceitos surgiu a termodinâmica. E a junção desses 2 conceitos também é quando se juntam esses 2 conceitos. Espera aí que chegou alguém aqui, um segundo. Quando se junta esses 2 conceitos, então surge quem? A termodinâmica e surge também a energia. A energia, ela acontece também por conta da agitação das moléculas, do calor, da temperatura e do trabalho, que é quando a gente faz alguma coisa. Então, deixa eu só anotar aqui a pessoa que chegou para eu não perder. Então, voltando aqui. Então, a termodinâmica é isso. A termodinâmica, ela veio com essa junção de trabalho e com a junção de calor. Então, quando eu tenho a junção dessas 2 nomenclaturas, desses 2 conceitos, surgiu a termodinâmica, tá bom? Alguma dúvida nesse início, alguma coisa assim? Pode falar aí, tá? Se entendeu, se não entendeu, é para repetir ou não. Até agora de boa. Ok. Então, no início da termodinâmica, antes da gente realmente trabalhar, né, com a termodinâmica, ver as 2 leis, a gente tem que ver 2 conceitos bem básicos e bem simples da termodinâmica, que é o trabalho de uma transformação gasosa. Por que de uma transformação gasosa? Porque a gente viu antes de termodinâmica os estudos dos gases, isobárica, isocórica. Então, com isso... peraí, chegou mais alguém. Então, com isso, a gente vai adentrar, tá bom? Nessa parte de trabalho de uma transformação gasosa, certo? Então, vê o que acontece. O trabalho de uma transformação gasosa, ela vem estar intimamente ligado com as transformações gasosas que a gente viu antes, que é isobárica, isocórica, isovolumétrica, tá? Que são essas 3 transformações que a gente estudou, né, antes da termodinâmica, nos estudos dos gases. Então, por isso que o trabalho, né, está intimamente ligado com essas transformações gasosas. Para eu fazer o cálculo, né, deixa eu só passar isso aqui, que foi o que a gente respondeu nas u- na última aula, né? Eu só passar essa parte de exercício para realmente adentrar no que a gente quer, que é esse trabalho. Bom, esse trabalho em uma transformação gasosa, o que que acontece? Esse trabalho de uma transformação gasosa, existem 2 maneiras deste cálculo do trabalho.
Existe uma quando a pressão ela é constante, tá bom? O que quer dizer uma coisa constante? Alguém pode me dizer, lembra o que é uma coisa constante? Digam aí, por favor. Quem lembra, quem... Ninguém lembra, vixe Maria. Veio. O que quer dizer uma coisa constante? Coisa constante é quando não há variação, não há mudanças. Então, qualquer termo de objeto ou qualquer nomenclatura física que fala aquilo é constante, quer dizer que a nomenclatura, isso. Olha, quase acertou mesmo. A constância é uma coisa que não há mudanças. Ela estagna esse teu início que tu falou, que não para. Tá teoricamente certo, só que não é só que não para. É uma coisa que para, ok, né? É o contrário de que não para, é uma coisa que para, que fica estagnada, que fica parada, que não há mudanças. Aquela pressão, ela fica naquele lugar e não muda de um lugar para o outro, tá bom? Fica ali e tem um determinado valor e aquele valor não varia, não muda. Então, constância, constante, que é uma constância, é quando a pressão ou o volume, nesse caso é a pressão. Quando a pressão ela é constante, eu calculo o trabalho por essa fórmula, só multiplicando pressão e volume. Porque trabalho ela está intimamente ligado com pressão e com volume. Então, permite calcular o trabalho realizado em transformações gasosas em que a pressão do gás é mantida constante. Então, quando a pressão ela é constante, quando não há mudanças, ela fica estagnada lá, né? Fica parada. Isso, ela não oscila. Isso, Douglas. Não oscila. Fica um determinado valor e aquele valor fica ali, tá bom? Não há movimento. Ele não muda de lugar. Então, se ele fica parado, quer dizer que não há mudança no valor da pressão. Se a pressão é 1, ela vai continuar sendo 1 até terminar aquela situação. Então, por isso que ela é chamada de constância, constante, que não há mudanças, ela fica parada, ela não oscila, então fica lá estagnada. Só que vai ter casos que a pressão, ela não é constante, tá? Mas deu para compreender esse início, né, de pressão constante? Falem aí se entenderam, se não entenderam. Por favor. Preciso de Tô um... entendendo. Oi? Eu tô entendendo os seus outros, né? Ok. Mais alguém? Ou, Adriele, pode ser a tua internet, talvez. Aí tá travando. O de mais alguém tá travando ou só o dela, minha gente? Falem aí, por favor. O meu tá de boa. Então pode ser, se alguns está de boa e alguns tá travando, então talvez possa ser a internet, minha gente. Porque a minha aqui tá normal, não tem nenhuma travança. Nenhuma travança é ótimo, né? Não tem, não tá travando, não tá fazendo nada, não. Talvez seja a oscilação da própria internet. Mas aí tá conseguindo acompanhar mesmo com fazendo essa interferência? Porque qualquer coisa, se por acaso está tendo essa interferência, eu vou disponibilizar depois essa aula lá no WhatsApp para vocês, tá bom? Porque aí vocês veem novamente. Aí voltando aqui. Quanto à pressão, não é? Tá vendo, Douglas? Até a internet oscila. Pode ter essa mudança. Só que aí, agora, nesse caso da pressão, ela não oscila. Ela fica estagnada. Só que vai ter a ocasião que a pressão ela vai oscilar, ela vai se movimentar. Então, se isso acontece, então a gente já não pode calcular o trabalho só pela aplicação da pressão pelo volume. Vai ter outra situação, que é o quê? No caso, quando as pressões elas são variáveis, o trabalho realizado na transformação gasosa ela pode ser obtido calculando a área sob a curva no gráfico da pressão. Então,
Quando a gente está trabalhando com pressão que não é constante, há uma variância. O que isso quer dizer? Que eu não vou poder mais calcular o trabalho só pela multiplicação da pressão e o volume. Toda a vez, desculpe, toda vez que a pressão ela não é constante, tá bom? Ela varia, ela tem essa oscilação de um canto para o outro, ele sempre vai dar um gráfico, que é, nesse caso, essa figura que está aí mostrada para vocês. Então, nesse caso aí, eu tenho esse gráfico, e nesse gráfico, a pressão, se você observar, é o eixo do Y, que está aí, ó, o eixo do Y, que é a minha ordenada, tem P, P de A. Tem sim. Espera aí um segundo, tá? Pronto. É porque quando eu aumento a tela, infelizmente eu não tenho como ver mais vocês falando. Aí, eu aumentei. Quando eu terminar de falar sobre isso, eu diminuo para ver o que vocês estão falando, tá bom? Então, esse gráfico, né, que está aí para vocês, tem o eixo do Y, que é o eixo da ordenada, tem a pressão, P de A. Essa pressão, se vocês observarem, há uma variância de 10 a 30, tá certo? De 10 a 30. Se tem essa variância, então quer dizer que a pressão mudou. Era 10 inicialmente e passou a ser 30 no final. Ou o contrário, começou com 30 e no final virou 10. Isso também pode acontecer. De acordo com essa seta, né, que está aí desenhada no gráfico, o inicial é 30 e o final é 10. Mas pode ser o contrário também, sem problema. Só que, para eu realizar o trabalho nesse caso, quando eu estou com um gráfico e a pressão não é constante, a pressão ela mudou de um ponto para o outro. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o que é que acontece? Eu vou ter que calcular a área dessa figura, desse gráfico aí. Então, primeiro você tem que identificar que figura geométrica é essa, tá bom? Você identificando que figura geométrica é essa, você consegue depois ver qual é a área dessa figura. Então, você identificando quem é a figura geométrica, você tem que saber automaticamente qual é a fórmula matemática da área da figura que está pedindo. Nesse caso aí, falem, tá bom? Porque eu não estou vendo o chat. Falem no microfone, que figura geométrica é essa aí? Que está no gráfico. É um triângulo. Isso, um triângulo. Então, quando eu estou vendo esse triângulo, para eu calcular o trabalho dele, eu preciso calcular a área desse triângulo. Alguém lembra qual é a área do triângulo? Fala no microfone quando eu estou vendo o chat, tá bom? Quem puder também, né, claro. Espera aí que alguém chegou aqui. Pronto. Alguém se lembra qual é a fórmula do triângulo, da área? Alguém lembra? É bem simples. Ou digita, aí no chat agora eu já estou vendo. Ninguém lembra não, minha gente. Não sei o que divide. Menina. Não, divide mesmo. Mas é a base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Então, nesse caso aí, nessa figura geométrica, a base é o eixo do volume. Olha. O volume é a base e a pressão, que é a minha ordenada, é a minha altura. Então, é só você pegar os valores da base e da altura, multiplicar e depois dividir por 2. Quando você faz isso, você calcula o trabalho dessa questão. Então, qual é a diferença quando a pressão é constante e quando a pressão não é constante? Quando a pressão é constante, eu uso a fórmula normal, multiplicação do valor do volume pela pressão, e quando a pressão não é constante, quando há oscilação, quando há mudanças, então eu vejo, se você observar toda vez quando a pressão não é constante, ele vai dar um gráfico. Então, se ele deu o gráfico, você já sabe que você vai ter que identificar qual é a figura geométrica que é tratada ali,
para depois você conseguir calcular essa área. Então, você tem que identificar qual é a figura geométrica. Identificando que figura geométrica é essa, você consegue identificar e calcular a área da figura, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Falem aí, por favor, que aí eu falo o que vocês não estão conseguindo entender. Mais alguém vai falar? Kaone disse que por ela de boa. Mais alguém? Ok. Então, indo a seguida, aí eu tenho a energia interna. O que seria essa energia interna? Bom, a energia interna, como o próprio nome já diz, a energia ela vem do trabalho e vem do calor, vem da agitação das moléculas. Interna é uma coisa de dentro. Dentro não, desculpem. Interna é uma coisa que vem de fora. Eu quero saber a energia de fora. Porque tem a interna, que é a de fora, e a externa, que é a de dentro. Então, a energia interna é a energia que acontece por fora do meu objeto, do que eu estou trabalhando, né? Então, a energia interna é isso. Agora, o que seria essa energia interna? A energia interna, o próprio nome já diz, ela vem da energia cinética, tá? Vocês estudaram ano passado em energia, eu não sei se vocês estudaram energia cinética, porque eu não fui o professor de vocês, mas a energia cinética, ela é o trabalho do movimento. Então, quando a gente está trabalhando com movimentação, a gente chama de energia cinética, quando a gente está trabalhando com velocidade. Se eu tenho velocidade, eu estou tendo movimentação. Se eu estou tendo movimentação, eu trabalho com energia cinética. A energia cinética está intimamente ligada com essa energia interna. Então, segundo a teoria cinética dos gases, voltando um pouco, que a gente trabalhou no estudo dos gases, todos os gases possuem a mesma energia cinética média por molécula, desde que estejam à mesma temperatura. A energia cinética do gás é a soma das energias cinéticas de suas moléculas e é dada por esta fórmula que está aí mostrada para vocês. 3 meios de nRT. Esse U é a energia interna, tá bom? O N é o número de mols. O R é a constante, né? Que é um valor único, que é 0,082. Esse valor é único. Não há mudança. Toda vez quando você vê esse R maiúsculo, você já sabe que é esse valor fixo, 0,082 ou 8,31. Mas aí sempre vai ser dado na questão, tá? Se for fazer o cálculo. E o T é a temperatura. E essa temperatura, ela é sempre tratada em Kelvin, tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? Ficando a garganta seca já. Pronto. Um exemplo, para vocês fixarem mais na mente, por exemplo, essa primeira questão. Eu tenho um recipiente adiabático, são colocados 3 mols. O mols é aquele N de um gás diatômico ideal a uma temperatura de 500 Kelvin. Lembrando, a temperatura é sempre dada em Kelvin. Se ele der a temperatura em Celsius, você vai ter que transformar em Kelvin, tá certo? Usando aquela fórmula que a gente viu lá no início do ano. Então, se eu der a questão em Celsius, você vai ter que transformar em Kelvin. Porque toda questão de termodinâmica, estudo dos gases, sempre é a temperatura em Kelvin, tá certo? Aí ele quer saber a energia interna desse gás, quanto será? Se eu tenho um recipiente adiabático, que eu tenho 3 mols de um gás diatômico a uma temperatura de 500. Quem é essa energia? Ele dá quem é o número de mols, que é N, ele dá quem é a temperatura, que é 500, e ele dá a constante, que é 0,082. Então é só jogar na fórmula. Multiplicar todos esses 3 valores, multiplicar 3 vezes 500 vezes 0,082, desculpem, vezes 3, que é da fórmula, e o resultado da multiplicação dividir por 2. Deixa eu colocar aqui. Ó, 3 vezes 3. Esse primeiro 3 veio da onde? Da fórmula, que é 3 meios, tá? 3 vezes o número de mol, que é 3, vezes a constante, que é 0,0882, vezes a temperatura, que é 500. A multiplicação desse tudo
369. E o resultado disso dividir por 2. Aí deu o resultado em joules. Lembrando, a energia sempre é tratada em joule, tá bom? Compreendeu essa parte? É bem simples. É só você identificar quem é quem. Eu sei que era por ter colocado... Eu esqueci de pegar água. Mas deixa eu terminar essa aula que eu vou tomar água. Eu esqueci de colocar minha garrafa aqui. Para não atrapalhar, porque já termina a aula. Deu para entender esse exemplo? Ele é bem simples, tá bom? Essa energia interna. É só você pegar a fórmula e jogar os valores que ele dá na questão. Multiplicar tudo, depois multiplica o resultado dos 3 valores por 3 e depois divide por 2. Deu para entender, gente? Falem aí, por favor, para eu dar continuidade. Pronto. Aí deixa eu dar só um exemplo aqui e trabalho, tá bom? Deixa eu só passar isso aqui. Ó, essa terceira questão, que ela é bem simples. A pressão ela é constante, tá bom? Porque ele diz, porque ele não dá figura. Se ele não dá figura, então você já sabe que a pressão ela é constante. Um cilindro com êmbolo móvel contém um gás. A pressão, ele dá a pressão 4 vezes 10 a quarta. Não é 104, tá? O 4 é em cima, tá bom? A potência. Eu esqueci de colocar o circunflexo, desculpem. Como a pressão é constante, o volume do gás sofre expansão. Aí ele dá a pressão, que é 4 vezes 10 elevado à quarta, e dá o volume, que é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Ele quer saber o trabalho. Se houve constância, né, a pressão continuou ali, com aquele mesmo valor, então quer dizer que é só multiplicar o valor da pressão pelo valor do volume. E tá aí, 4 vezes 10 à quarta multiplicado por 1 vezes 10 a menos 1. Notação científica. A gente viu no início do ano um pouquinho sobre isso, tá? O básico. Que é, quando eu tenho multiplicação de notação, o que é que eu faço? Multiplico os números inteiros. Quem são os números inteiros aí? Alguém sabe identificar? Os números naturais. Quais são os dois números naturais aí da questão? Naturais são os números positivos, tá? Ai, meu Deus, não tá vendo não? Pera aí, um segundo. Ô André, Oi. como é que foi pra botar a atividade na tela, hein? Porque eu apertei na sua foto e eu não sei tirar mais não. Porque eu tenho duas telas. Aí tem a minha tela, que tu tá pelo celular, né? Tô. Pronto. Para tu colocar em destaque o PowerPoint, eu acho que embaixo da minha foto, do meu quadrado que está a minha foto, o meu rosto, tem um Sim. outro quadrado que tem essa parte do PowerPoint. Eu tu aperta em cima dele. Aí, Peraí, deixa eu procurar aqui. Tá aparecendo não. Ah, achei. pronto, é só apertar nele e fica em evidência o PowerPoint, não eu mais. Beleza. Pronto. Pronto. Aí, mas tu me escuta normal. Pronto. Aí veja. Vê, Cauane, os números naturais é o 4, o 10, ele é um número natural, só que nesse caso ele vai ser a base, tá bom? Porque se você observar, repete o 10 tanto no primeiro membro, tanto no segundo, 10 e 10. Então eu tenho 4 e 1. O 4 e 1 é que são os números naturais. Então é só multiplicar. 4 vezes 1, que é 4, tá bom? E, se você observar, eu tenho a mesma base ali, que é a base 10. Então, repete a base 10 que eu repeti. Ficou 4 vezes 10. E como é que surgiu esse 3 do lado do 10? Porque eu subtraí o 4, que está do lado do 10, e o menos 1, que está do lado do outro 10. Então, só que multiplicação de notação é a soma dos dois valores que está na potência, o 4 e o 1. Só que como o 1 está negativo, então, eu vou ter que subtrair o 4 menos o 1. Se o 1 fosse positivo, eu somava, tá bom? Deu para entender essa parte? Se não, eu explico de novo, tá? Porque essa parte
de notação, ela é meio assim, meio complicadinho mesmo. Certo. Aí, só para terminar nossa aula hoje, que já são 10h30, que só falta 5 minutos, só para a gente trabalhar essa parte do... Deixa eu voltar aqui, que é melhor. Se por acaso eu fosse calcular... Deixa eu só voltar para vocês verem aqui. Se eu fosse calcular o trabalho dessa figura que está aí mostrada para vocês, o que é que acontece? Vocês já me falaram que isso aqui é um triângulo, tá bom? Se isso é um triângulo, como é que eu vou calcular? Eu tenho que identificar quem é a base. A base é quem? O que está no volume, tá bom? No V, que é o meu eixo X. A minha base é só você subtrair o volume final menos o volume inicial, tá bom? Qual o resultado que daria da minha base aí, eu subtraindo o volume final menos o inicial aí desse gráfico? Quanto é que daria? Falem aí. Quanto é 4 menos 1, gente? 3. Douglas, vê. Essa parte que eu não quero saber, não é um triângulo. O triângulo eu tenho a base e eu tenho a altura. A minha base é o eixo do X. O que está aqui, ó, nessa linha reta. Nesse gráfico é o volume. Então, no volume, eu tenho dois valores. Como que eu vou identificar quem é a minha base se eu tenho dois valores? É só você subtrair o valor final, que é o 4, menos o valor inicial, que é 1. Então, por isso que deu 3. Tá bom? Deu para entender agora, Douglas? Entendi. Ok. Vai, Jamile, vai. Mas aí, na próxima aula, eu vou falar mais sobre ele, tá bom? Porque a gente ainda vai ter outra aula, eu termino essa parte de termodinâmica para a gente concluir. E porque vai cair tudo que a gente abordar nessa revisão. Se por acaso não der tempo de eu revisar com vocês essa parte, aí não vai cair, tá bom? Só vai cair o que eu der na revisão. Outra coisa. A minha altura. A altura agora a gente pega esse eixo daqui, que é a minha pressão. Então, a mesma coisa, ele dá dois valores, então eu vou ter que subtrair o final menos o inicial, tá bom? Para eu poder calcular a multiplicação. Então, nesse caso, a minha altura aí, eu tenho 30 e tenho 10. Se eu subtrair 30 menos 10, dá quanto? Coloquem aí. 20, isso mesmo, Gabriel. Então, se eu tenho 20, então agora é só multiplicar o 3, que é a minha base, multiplicado por 20, que é a minha altura. Então, 3 vezes 20, meu Deus, já quer um ponto, Gabriel, misericórdia. Então, 3 vezes 20 dá quanto? Quanto é 20 vezes 3? Isso, 60. 20 vezes 3 é só dividir agora por 2, que dá quanto? 60 dividido por 2. Dá 30. Isso. Então, calculou o meu trabalho. Então, o trabalho, quando não é constante, é só você pegar a minha base e sempre vai ser dois valores. Então, você vai ter que subtrair. Subtrair os dois valores, né, para dar um resultado. Subtrair os dois valores que tiver na minha altura, se for um triângulo, né, que foi nesse caso. Multiplicar o resultado dessa subtração, tanto de um quanto do outro, e depois dividir por 2. Tá? Sempre será seguindo essa variância, esse segmento. Subtrai um, depois subtrai o outro, e depois multiplica. Depois de multiplicar, divide por 2. Tá bom? Então, por hoje é só. Deixa eu parar aqui ai, meu Deus, a gravação, interromper.